Olá, a paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E eu estava meditando um pouco sobre nomes, para a questão dos nomes. Tem nomes que são mais bonitos, tem nomes que são mais populares, tem nomes que as pessoas, quando estão grávidas, já pensam, eu vou dar esse nome para o meu filho, mesmo antes de estarem grávidas, já estão pensando sobre esse nome. E existem nomes que não são tão conhecidos, não são tão populares, e existem alguns nomes que estão mencionados na Escritura, na Palavra de Deus. O apóstolo Paulo dedica o capítulo 16 de Romanos a agradecer algumas pessoas. E ele cita vários nomes, entre elas está a Febe, que nós já fizemos aqui um minuto de esperança sobre a vida dela. E tem alguns nomes, como Júnias, que ele chama de uma colaboradora respeitável, parente dele. E tem algumas outras mulheres que são citadas. E hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre duas mulheres que são citadas no capítulo 16. E no versículo de número 12, que diz assim: saudai a Trifena e Trifosa, a quais trabalham no Senhor e são cooperadoras arduamente no trabalho do Senhor. Paulo cita essas duas mulheres, Trifena e Trifosa. Talvez esse nome não seja os nomes que seriam a primeira opção para você que está grávida dar para sua filha. Talvez não sejam nomes tão populares, não sejam nomes tão bonitos, mas eu estava pensando o que levou o apóstolo Paulo a citar essas mulheres nesse capítulo. O que levou, qual o motivo, qual a motivação do apóstolo Paulo? Eu pensando sobre isso, Deus ministrou no meu coração que essas mulheres foram marcantes na sua trajetória de vida. No seu tempo, elas marcaram o seu tempo no trabalho do Senhor, se dedicando à obra do trabalho da casa do Senhor. Foram mulheres que dedicaram as suas vidas. A carta aos Romanos é uma das cartas que consideradas mais importantes pela teologia, pelo seu teor doutrinário. Paulo aqui, ele não discute na carta de Romanos usos e costumes, Paulo não discute cultura da época, Paulo ensina os irmãos aqui acerca das coisas do reino, ensina os irmãos na carta de Romanos o que é importante para aquele que serve ao Senhor. E Deus aprove na sua graça e misericórdia que nesta carta do capítulo 16, Paulo fizesse saudações pessoais e ele citasse pelo menos 17 pessoas, até o versículo de número 16. Ele faz citação de várias pessoas nesse capítulo e Deus achou importante que versículos fossem dedicados a essas pessoas. A Bíblia Sagrada não é outro livro, mas a Bíblia Sagrada faz citação aos nomes dessas pessoas, inclusive aos dessas duas mulheres chamadas Trifena e Trifosa. O nome Trifena e Trifosa são nomes de raiz grega, que vem da raiz tri. Essa raiz tri significa viver no luxo, ou viver luxuosamente, ou aquele que vive no luxo. A raiz tri. Tudo indica que essas duas irmãs eram gêmeas, porque era um costume daquela época darem nomes parecidos ou da mesma raiz para os gêmeos. E tudo indica que elas eram gêmeas. Também os nomes delas duas, Trifena e Trifosa. Trifena, ela significa delicada, gentil. E Trifosa significa elegante e mimosa. Tudo indica que isso caracterizava a personalidade dessas duas mulheres. Também foram encontrados relatos que constavam o nome da Trifena, da Trifosa, aliás, em documentos ligados à casa de César. Tudo indica que elas faziam parte da corte, que elas eram mulheres nobres, porque apesar desses nomes serem nomes de origem, de raiz grega, os romanos escolheram esses nomes para colocarem nas mulheres da corte, nas mulheres importantes, nas pessoas que faziam parte
do palácio, que moravam ali no palácio. Então, tudo indica que elas eram mulheres nobres. Não eram nobres apenas no nome, pois o nome de uma significa delicada, gentil, e da outra elegante, mimosa. Então elas não eram nobres apenas no nome, elas eram nobres como pessoas. E o apóstolo Paulo resolveu dedicar um versículo a essas duas mulheres, dizendo que essas duas mulheres trabalhavam no Senhor, se dedicavam. Tem uma outra tradução que diz, se dedicam arduamente. Ou seja, elas passavam muito tempo dedicadas ao trabalho do Senhor. Então, elas são lembradas, não porque elas eram importantes, não porque elas faziam parte da corte romana, mas elas são lembradas porque elas eram colaboradoras do trabalho do Senhor. Elas faziam o trabalho do Senhor com esmero. A palavra de Deus nos diz que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Essas mulheres, com certeza, faziam o trabalho com dedicação, mas o faziam para a glória de Deus. Por isso elas são mencionadas, elas são lembradas, elas são elogiadas pelo apóstolo Paulo. E em 2022, nós ainda estamos falando dessas mulheres, tanto tempo depois, pelo trabalho marcante que elas fizeram ali na sua comunidade, aonde elas estavam inseridas. Seja útil na casa do Senhor, seja útil no trabalho do Senhor, seja útil na sua casa, seja útil no lugar onde você vive, seja útil, seja relevante na sua comunidade, e você será lembrada como foi lembrada Trifena e Trifosa. Essas mulheres que eram delicadas e gentis, e elegantes e mimosas. Essas mulheres que fizeram com amor a obra do Senhor, a obra de Deus. E numa carta doutrinária, numa carta de profundidade doutrinária, uma carta que tem muito valor diante das Escrituras, há um versículo dedicado a essas duas mulheres, a serem lembradas, a serem estimadas, a serem saudadas, porque elas eram mulheres honradas. Que nós, mulheres de Deus, sejamos como Trifena e Trifosa, dedicadas à causa do Senhor, dedicadas ao trabalho do Senhor, para que nós sejamos lembradas. Lembremos que o ministério de Jesus foi mantido em grande parte pelas mulheres. Lucas registra no capítulo 8, no versículo 1, no versículo 3, ele cita algumas mulheres ricas daquela época que mantinham o ministério de Jesus, que cuidavam da logística do ministério de Jesus, que estavam ali nos bastidores, fazendo ou preparando aquilo que o Senhor necessitava quando chegava em um lugar. Mulheres dedicadas à obra do Senhor. Que eu e você sejamos como essas mulheres, dedicadas ao trabalho do Senhor. Com certeza essas mulheres se dedicavam a outras mulheres, se dedicavam ao trabalho ali em Roma. A igreja de Roma, ela era formada por muitas classes, tanto sociais como culturais, como de origem. Havia gregos, havia helenistas, havia romanos, então havia gentios e israelitas, e havia todo tipo, judeus e gentios, todo tipo de pessoas juntos. Então eles achavam que essa igreja não era reconhecida pelos apóstolos porque ela era uma igreja misturada. E o apóstolo Paulo vem a esta igreja e honra pessoas romanas, pessoas da corte de César, pessoas que faziam parte do povo geral, pessoas que eram judeus, e ele vem trazendo nomes que tinham significado na sociedade para aquelas pessoas e também que não tinham, para eles entenderem que no reino dos céus
Todos nós somos nivelados. Não existe ninguém que seja melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém. E todos nós somos importantes. Todos nós temos algo que podemos exercer na casa do Senhor e na causa do Senhor. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 22, quando Paulo faz as últimas saudações aos crentes de Filipos, ele diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Acredita-se que esses da casa de César era referência a essas mulheres, a essas duas mulheres, Trifena e Trifosa, que faziam parte da corte, mas se dedicavam ao trabalho do Senhor. Não são conhecidas pela posição social delas, mas são conhecidas e lembradas pela dedicação à casa e à causa do Senhor. Se dedique à obra do Senhor, se dedique à causa do Senhor, se dedique a Deus e você será reconhecido, reconhecida e lembrado. Deus abençoe sua vida. Espero que esta palavra fale ao seu coração, como tem falado ao meu coração. Você é especial para Deus. E na casa do Senhor, na obra do Senhor, há um espaço para você. Há um trabalho para você executar. Seja útil, seja dedicado e você será lembrado pelas próximas gerações. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o seu dia. Em nome de Jesus.